Queridos amigos em Cristo, hoje eu vou fazer um breve resumo sobre os 4 primeiros concílios ecumênicos e falar sobre o concílio de Calcedônia e o grande cisma que ocorreu após este evento. Em 8 de outubro de 451, na cidade portuária de Calcedônia, situada na província de Bitínia, pertencente ao Império Romano do Oriente, teve início o 4º concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Marciano. Foi um concílio curto de apenas 24 dias, tendo seu término em 1º de 11 de 451. Hoje a antiga cidade é um bairro de Istambul, na Turquia. Os apóstolos viajaram anunciando as palavras de Cristo e com o tempo vieram novos anunciadores da palavra. Então, para unificar as palavras sobre os ensinamentos a serem repassados, foi realizado no ano de 48 o Concílio de Jerusalém em Jerusalém. Os 4 concílios ecumênicos que vieram quando a Igreja já estava consolidada se destacaram pela autoridade doutrinária e importância histórica. Foram neles que se formularam, a partir do texto bíblico e da tradição eclesiástica já então constituída, os dogmas fundamentais do cristianismo, relativos às doutrinas da Trindade e da Encarnação. Sua importância, além da teológica e clerical, teve como função resolver diferentes problemas, buscando soluções de forma pontuais, culminando em resultados plausíveis até os nossos dias. Já no século IV, foi inicialmente convocado o Concílio de Nicéia, no ano de 325, para dirimir dúvidas quanto à natureza divina de Jesus. Em 381 foi convocado o Concílio de Constantinopla, em que ficou definido a igualdade e a essência única de Deus Espírito Santo, com Deus Pai e Deus Filho. O Concílio de Éfeso, em 431, foi convocado por causa da falsa doutrina de Nestório, arcebispo de Constantinopla, que chamou o Senhor Jesus Cristo, portador de Deus e não Deus encarnado, e a Santíssima Virgem foi chamada de portadora de Cristo. Foi decretada que se deve reconhecer que unidas em Jesus Cristo, na época da encarnação, foram 2 naturezas, a divina e a humana, e que se deve confessar Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a Santa Virgem Maria como portadora de Deus, Theotokos. Passado apenas 20 anos, quando se reuniram para o Concílio de Calcedônia, para discutir novamente sobre a natureza de Jesus Cristo. Essa falsa doutrina é chamada de monofisismo. O Concílio de Calcedônia teve como objetivo resolver as disputas teológicas relativas à natureza de Jesus Cristo e os cismas intensificados pelo Concílio de Éfeso. Na época havia as sedes de Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla e Roma. Um importante cânone foi o reconhecimento da sede de Constantinopla como tendo as mesmas prerrogativas e privilégios que a sede de Roma, com exceção nos assuntos eclesiásticos. O concílio, com 650 bispos, condenou e repudiou a falsa doutrina de Euríquez e definiu o verdadeiro ensinamento da Igreja. Nele, Cristo, como uma única pessoa, infundida e imutável, assim refutando Eutíquez, indivisível e inseparável, refutando Nestório. Veio de Roma um documento emitido pelo Papa Leão Magno. Neste documento demonstra a definição dogmática de quem era Cristo, com as 2 naturezas, uma divina e a outra humana. Uma não anula a outra. Para o concílio ecumênico, Jesus seria Deus completo e homem completo, declarando ainda que a Virgem Maria deveria ser chamada de Theotokos, portadora de Deus, porque ela concedeu e deu à luz a Deus como homem, tal como o apóstolo João mencionou em seu evangelho ao afirmar que o Verbo se fez carne. E assim ficou registrado. Todos nós, com voz uníssona,
Ensinamos a fé num só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com alma racional e com corpo, da mesma substância do Pai, quanto a divindade, e quanto a humanidade, da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O mesmo que desde a eternidade é procedente do Pai por geração quanto à divindade, e o mesmo que quanto à humanidade, nos últimos tempos foi gerado pela Virgem Maria, Mãe de Deus, por nós em nossa salvação. Sendo um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que nós reconhecemos como existente em duas naturezas, sem confusão, sem mutação e sem divisão, sendo que a diversidade das naturezas nunca foi eliminada pela união. Ao contrário, a propriedade de cada uma das naturezas ficou intacta e ambas se encontram em uma só pessoa e em uma só hipóstase. O Filho não foi dividido ou separado em duas pessoas, mas é um só e o mesmo a quem chamamos de Filho, unigênito, Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo, como desde o início a respeito dele falaram os profetas e o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e como nos foi transmitida pela doutrina dos padres. Esse credo não foi aceito pelas igrejas da Armênia, de Alexandria, da Etiópia e da Síria, o que acabou dando origem ao primeiro cisma da Igreja Católica, quando foi criado o cristianismo ortodoxo oriental e suas respectivas igrejas, dentre as quais se destaca a Igreja Ortodoxa Copta. Muitos historiadores acreditam que os cismas e os conflitos decorrentes da não observância do Concílio de Calcedônia por esses milhões de fiéis, os quais nunca resolvidos, facilitaram a conquista das províncias orientais do Egito e da Síria pela expansão islâmica no século VII. No próximo vídeo vou abordar a criação da Igreja Copta. Todos os concílios forneceram elementos válidos à formação do dogma cristão, e diante da exigência das circunstâncias, a doutrina foi sendo aperfeiçoada. Tudo o que cada concílio disse ainda hoje é autoridade de fé para a Igreja. Um exemplo é que ainda hoje rezamos o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, a profissão de fé dos dois primeiríssimos concílios. Portanto, pode-se dizer sem medo de errar que o mutável na Igreja é o aspecto pastoral, nunca o doutrinário. Obrigado por estar nesse canal. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.